Glória a Deus. Aleluia. Chamamos, Senhor. Vamos trocar desse. Alô, alô. Alô, som. Amém. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Abra sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 3. Esses homens foram diferentes de nós só porque andaram com Jesus, presencialmente falando. Não. Eles eram homens como nós. Homens, né? Homens naturais. Homens que andaram com Jesus, mas no início da sua conversão, eles eram alunos, discípulos, se tornaram pregadores, deixaram a marca por onde passaram, porque eles creram, irmão. Eles creram. E Jesus, antes de subir ao céu, ele disse assim: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas Jesus havia feito ali, pedido a ele: olha, não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. De poder. Porque estava perto da festa dos judeus, e eles, aproximadamente 500 discípulos, glória a Deus. Aproximadamente 500 discípulos. Jesus escolhe 120 pessoas ali, entre homens e mulheres. A mãe de Jesus estava lá, Maria Madalena, outros estavam lá. E disse para ele: vocês vão para Jerusalém e vão esperar uma promessa. E ele estava falando do Espírito Santo que seria derramado sobre eles. E para ser testemunha em Jerusalém, a começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Existem muitos confins, né, pastor? Aqui na terra. Muitas vezes a gente fala assim: eu queria tanto ir para o Japão, queria tanto ir para a África. Para quê? Se na rua da sua casa tem confins ali, tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Conhece uma história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história, né? Mas precisa conhecer Jesus, não somente de ouvir, mas de andar com Ele. E esses homens andaram com Jesus, irmão. Esses homens tiveram com Jesus. Eram homens que tiveram medo, sim, no começo da sua conversão. No começo da sua caminhada com Jesus, tiveram ali algumas confusõezinhas. Se você ler a Bíblia, eles fizeram. Jesus muitas vezes teve que chamar a atenção, porque um queria ser mais do que o outro, queria ser melhor, né? Mas Jesus teve toda a paciência, todo o amor para ensinar. Jesus teve toda a paciência ali para andar com eles e levá-los a chegar no alvo que o Senhor queria que eles chegassem. E quando a gente lê na Bíblia, Jesus dizendo assim, de braços abertos na cruz, dizendo assim: Pai, está consumado a obra. Irmão, se Jesus tivesse chegado no dia dele morrer, não tivesse convencido ninguém para dar continuidade no seu ministério, ele não teria dito aquela palavra: está consumado. Mas ele havia forjado o caráter dele em algumas pessoas ali, sabe, que futuramente, breve, estariam ali dando continuidade ao ministério dele, porque ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vos deixo poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Até o momento, como nós, no início da nossa conversão, a gente não entendia nada, mas de repente a gente começa a ter uma intimidade com Deus, orar, ter o nosso momento a sós com Deus, um lugar secreto, né? Aquele lugar secreto. E eu vou dizer uma coisa para você: o mundo está em guerra, mas não se preocupe com isso.
nós já estamos nessa guerra há muito tempo, né? Já estamos nessa guerra há muito tempo. O mundo está numa guerra lá, mas nós estamos numa guerra. E o nosso general, irmãos, ele é mais que vencedor e já nos declarou isso. Ele venceu lá na cruz. E quando o Senhor Jesus aqui, ele chega até a cruz, eu creio, naquela forma que ele chegou ali, ele disse: Pai, está consumado a obra. Porque ele confiou o ministério dele a homens que não tiveram medo, não se acovardaram, mas ainda, até o momento, não eram convertidos, se converteram quando Jesus apareceu para eles, antes da sua ascensão ao céu, e fez assim sobre ele, ó: recebeis sobre vós o meu espírito. Eles se converteram ali, mas andaram com Jesus. É assim mesmo que acontece conosco. Quando a gente começa a andar com Jesus, a gente fica naquela, sabe, tem muitos que ficam em cima do muro. Ele não decide logo, ele fica assim: será que eu aceito, será que eu não aceito, será que eu vivo, será que eu não vivo, será que eu ando, será que eu não ando, será que eu vou à igreja, será que não? Eu lembro que quando eu tomei essa decisão por Jesus, irmão, foi para sempre, 40 anos atrás. Eu disse para Jesus: eu quero o Senhor na minha vida para sempre. Não importa o que o mundo faça, o que as pessoas falem, né? O que me aconteça, mas eu não quero largar o Senhor por nada nessa vida. Não quero trocar a presença do Senhor por nada. Porque a situação que eu cheguei na igreja, eu cheguei, irmãos, a ponto de tirar minha própria vida. Porque eu havia dito: pastor, eu vou à igreja, minha mãe, ou é vida ou é morte, ou dá certo ou dá errado, né? Eu era jovem, 17 para 18 anos, era convidado pela minha mãe para ir à igreja, entre 7 filhos, fazia os convites, mas como muitos jovens hoje dizem assim: igreja é coisa de velho. E eu dizia isso, irmão: igreja é coisa de velho. Mãe, quem sabe mais tarde, né? Eu vou para a igreja. Quem sabe até brincava, como alguns brincam hoje. E quando brincam comigo, eu lembro daquilo que eu falava para minha mãe: quem sabe um dia chegando de bengalinha na igreja, né? Eu vou curtir a vida, jovem é outro papo. Irmão, sabe a melhor maneira de você curtir a sua vida? É na presença de Deus. Não é o mundo. O mundo está lá fora, festejando a festa da carne, se destruindo, se matando, sabe? Depois vai lá, passar cinza como se fosse purificado. Não. O único que pode nos purificar e perdoar nossos pecados é o sangue de Jesus. Mas não é para nós vivermos pecando toda hora. Ah, Jesus, vai lá, vai de novo, estou pecando, ah, lá, não. Você recebe a salvação e você tem que permanecer nessa salvação, porque ela é vida eterna para você, é salvação. E esses homens entenderam isso, e por entender isso e ser cheio do Espírito Santo, eles estavam lá no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que eles estavam esperando o que? Nem eles sabiam o que ia acontecer. Quando a palavra de Deus diz que eles eram indoutos, iletrados, é porque eles nem sabiam o que ia acontecer ali. Mas a palavra de Deus diz: de repente veio do céu um som, como de um vento quente, um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. Eles estavam num lugar, eu creio que 120 pessoas, era um lugar não muito pequeno, né, para acomodar aqueles irmãos que estavam ali, todo alegre, não estavam nem se importando o que iria acontecer com a vida deles, porque eles já tinham visto Jesus, eles já tinham recebido uma ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sem poder, ninguém pode fazer a obra de Deus. Sem poder, ninguém, irmãos, pode fazer a obra do Senhor. E Jesus, Ele quer te dar poder. Para quê? Para pregar. Poder para vencer o mundo. Poder para vencer o pecado. Poder para vencer esse tempo que nós estamos vivendo. Permanecer. Se Deus, Ele amou você, e o amor dele, irmãos, é extravagante, um amor incondicional, e Jesus demonstrou esse amor do Pai, entregando a vida por nós, não desistindo de nós. Ele tinha tudo para desistir, mas Ele não fez, mas Ele fez por amor a cada um de nós. E por que não fazermos tudo por amor a Deus? Ao limpar a igreja, devo fazer por amor a Deus. Ao varrer a igreja, ao limpar o banheiro, irmão, tudo isso, quando me converti, eu não precisava assim: você pode estar aqui para me ajudar, você pode estar para pintar a igreja, não é para me gloriar, eu era o primeiro que estava lá, porque eu amava tanto Jesus, e amo até hoje, que eu queria fazer tudo. E Deus, Ele olha você lá nas coisas mínimas, e Ele disse assim: seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Porque quando você for fiel no pouco,
você vai ser fiel também no muito. E naquele dia o Senhor vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, porque foste fiel no pouco, permaneceste fiel no pouco, e foi colocado sobre o muito. Entre para o gozo eterno do vosso Pai, que está reservado para vocês. Você não precisa, ai Senhor, ai guarda o meu lugarzinho. Não, Deus quer que você se preocupe com as almas, irmão. A sua salvação já está garantida lá no céu. Aí, se você obedece a palavra e anda em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, como estes homens, eles viviam uma vida regrada de oração, uma vida regrada de jejum, sabe? Leitura, conhecendo cada dia, colocando em prática aquilo que Jesus falou para ele. E o Senhor os usou para escrever essa palavra, este livro, para que eu e você sejamos guiados por ela. E olha o que diz aqui: Pedro e João, quem eram eles? Eram homens que andaram com Jesus, que estavam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E eles fizeram coisas que eles não recebiam glória para ele, mas eles diziam assim: olha, o que nós fizemos não foi com o nosso braço, foi com o braço do Senhor, foi com o poder de Deus, porque Ele é presente com cada um de nós. A cura de um coxo, talvez você já ouviu trocentas vezes essa pregação, mas Deus fala, a Bíblia, ela não é velha, ela se renova, é a palavra de Deus, é o próprio Espírito do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração. Olha que homens de oração, sabe? Eles subiam para o templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. É muito importante quando você vai evangelizar alguém, irmão, quando você vai falar de Jesus, espere a pessoa dizer para você o que ela está passando. Não seja muito rápido em querer atropelar ela, não deixar ela nem falar o que ela está passando. Enquanto você vai ouvindo o que ela está falando, o Espírito Santo vai te dando a palavra certa para você falar para ela, e naquele momento levar seu coração a ser quebrantado e se humilhar diante do Senhor e desejar receber Jesus como você recebeu. Diga graças a Deus. Seja tardio para falar, né? Mas sábio e inteligente para ouvir. E aqui, esses homens, eles iam entrando, eles estavam indo para a oração. Estavam indo para a oração, eles tinham um compromisso. E o templo ali, eles tinham um lugar reservado para orar, para buscar o Senhor. Jesus estava com eles ali, presente, mas já não estava mais, mas eles sabiam que Jesus estava com eles ali, em espírito, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. E eles estavam indo para a oração. E olha só, e aquele paralítico, coxo, vendo que eles iam entrando também, pediu esmola para ele, pediu esmola. E Pedro imediatamente não perde a oportunidade. Ele estava cheio do batismo do amor, cheio da presença do Espírito Santo. E eles pararam diante daquele homem e disse para aquele homem assim: olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós. E aquele homem, ele olhou imediatamente, tentando esperar receber uma esmola, alguma coisa. Mas ele recebeu muito mais do que ele pediu. Diga graças a Deus. Sabe, eu recebi muito mais aquilo que eu pedi para Deus. Eu estava cansado de sofrer, estava cansado. O diabo, ele colocava na minha mente assim: olha, pega a arma do seu pai, tira a sua vida, você vai encontrar paz. Mentira. Suicídio não é de Deus, sabe? Depressão não é de Deus. Se tiver alguém deprimido, peça oração a um homem de Deus. Ele vai orar, aquela depressão vai ser repreendida em nome de Jesus. Um espírito que deprime, Deus não deprime ninguém. Eu estava deprimido, eu estava ali alucinado. Eu vou dizer uma coisa para você, já orei por pessoas assim, pastor. Temos orado por pessoas assim, de sentar numa mesa com a pessoa, evangelizando ela, e ela contar a vida dela. Eu passei por isso, e eu posso dizer para você que temos visto pessoas vivendo a mesma situação que eu vivia. Irmãos, vou contar para você, eu nunca usei droga. E eu ficava drogado sem me drogar, sem usar droga, sabe? Era um espírito que se apossava da minha vida. E já orei por pessoas que ficavam
bêbadas na mesa, sem ter uma bebida, drogada na mesa, sem ter uma droga. Ela disse: pastor, eu fico drogado, eu fico bêbado sem beber. O que é isso que está acontecendo comigo? E eu não estou ouvindo mais a sua voz está muito longe. E de repente, eu dou uma saidinha, minha esposa sentada ali, e eu entro num local e falo assim: demônio, se colocou entre nós e aquela pessoa ali. Eu te amarro agora, solte ela, em nome de Jesus. E de repente voltava lá, a pessoa: pastor, continue aquela conversa lá que o senhor estava dizendo para mim. E aquela pessoa disse ser quebrantada diante do Senhor. E nós colocamos as mãos sobre aquela pessoa, e aquele espírito do vício, das drogas, sabe, da bebida, se manifestar ali e deixar a vida daquela pessoa para sempre, e aquela pessoa passar a servir a Jesus. Você pensa que as pessoas que bebem, que fumam, que usam drogas, se prostituem, elas gostam de fazer o que elas estão fazendo? Não gostam. Elas são presas, são escravas do vício, sabe? Elas têm vontade de sair. A prostituta tem vontade de sair da prostituição, mas não tem força. Mas quando a palavra de Deus entra com poder e autoridade de Deus no coração, irmãos, não tem para o diabo, sabe? A pessoa ela é impactada pelo poder. E este homem, quando ele olhou para Pedro e João, e olha o que eles disseram para ele: não tenho. Pedro, porém, ele disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Alguma Bíblia diz assim: levanta e anda. E o que aconteceu, pastor? E tomando-o pela mão, versículo 7, a mão direita, eles precisaram estender as mãos. Há muitos coxos e paralíticos lá fora, irmãos, literalmente falando, sabe, que não consegue sair da situação que está, mas precisa da minha mão e da sua mão. Mas além dessas mãos, acima dessa mão, precisa ter o poder de Deus, a fé, e crer que o Senhor Jesus te revestiu de autoridade e poder, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele deixou esse poder, essa autoridade para a igreja. Quem é a igreja aqui? Levante a mão, diga graças a Deus. Levante a mão, você é igreja. Mas você não é igreja sozinho, viu? Igreja, pastor, está uma febre aí dizendo: não preciso mais de igreja, eu sou igreja sozinho. Não precisa ir para a igreja, cultua a Deus em casa. Vai morrendo, vai se definhando. Sabe por quê? Ninguém consegue viver sozinho. Deus, Ele tem a companhia de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, e Ele quer a nossa companhia também. Diga graças a Deus. Amém? Porque Deus quer a nossa companhia. Por isso Deus, antes de tudo ser destruído ali, Deus já tinha traçado um plano para o resgate. Deus estava assim, já pronto para trazer a nós o resgate da nossa salvação. Aí o escape para nós, a salvação para nós. E esses homens tiveram a ousadia de dizer: não temos nem prata nem ouro para te dar, mas o que nós temos. O que você tem hoje que é mais valioso, irmãos, é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus habitando em vocês, sabe? Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, continue buscando, seja na oração aqui, seja no monte, seja na sua casa, naquele momento secreto com Deus, a sós com Deus, naquele momento de fechar a porta e ficar a sós, no lugar secreto com Deus. Ore ao Senhor: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, fazer a tua obra. Eu quero, Senhor, ó Deus, trabalhar na tua casa. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Me usa. Não que você não tenha o Espírito Santo, mas você já tem o Espírito Santo. Desde o momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo já passou a habitar dentro de você. Mas ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, é ser cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Cheio. E esses homens estavam cheios. Eles não tinham prata nem ouro para dar para aquele paralítico, mas eles tinham algo que era muito mais poderoso: a presença de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus sobre a vida dele. E disse para ele assim: olha, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que, e tomando-o pela mão, eles deram ali uma força, estenderam a mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos ou artelhos se firmaram. Houve até uns estralos nos ossos, né? Há muito tempo ali paralítico. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que milagre.
Deus faz isso ainda hoje, o pastor faz. Deus faz isso ainda hoje. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mas Ele quer que você creia nisso, irmão. Ele quer que você creia nisso. Um dia fui chamado, havia um vizinho lá da nossa casa. Bastava ele fazer um churrasquinho com os amigos e colocar um golinho na boca, ele quebrava tudo, quebrava a geladeira, quebrava a televisão, quebrava tudo. E eu estava no início do meu ministério. E as meninas deles, duas mocinhas, eram levadas à nossa igreja, nós levávamos para participar da sala das crianças, né? E essas meninas iam à igreja, e quando acontecia isso, elas corriam lá chamar eu para orar. E nesses dias, eles mudaram de casa e estavam do lado de um bar, tinha acabado de sair de um bar e começou ali, sabe? O demônio pegou o homem e queria matar todo mundo, queria matar a esposa, as filhas, o genro. E muito tempo sofrendo assim, de repente foram chamar o pastor Odair, né? Ô pastor Odair, você não vai lá fazer oração, o negócio está feio lá. Eu tinha acabado de encostar o meu carro, tinha ido ao mercado. E antes de acontecer isso, Deus me mostrou que ia acontecer. Eu tive um sonho, que uma pessoa tinha caído na esquina da casa dessa família. E esta mulher estava caída e todo mundo tentando acalmar ela. Deve ser pressão alta, deve ser isso, aquilo. E de repente eu cheguei no sonho, eu cheguei assim, com licença, deixa eu orar por ela. E pus a mão naquela mulher foi liberta daquele espírito demônio que estava na vida dela. E Deus falou para mim assim: filho, consagre um jejum para mim hoje. Consagre um jejum. E medite nesta palavra. E eu fui e meditei nesta palavra. E no outro dia aconteceu o que tinha que acontecer. E Deus já tinha me avisado. E nós libertamos esta família desta opressão. E este homem foi liberto, irmão. Foi liberto. O demônio falou: eu estou matando ele, e vou matar a esposa dele, estou matando a família dele, vou destruir tudo que ele tem. Olha o sacrifício de muito tempo. Tudo que tinha quebrava, depois tinha que comprar tudo de novo. Espírito devorador, destruidor. Mas essa família hoje está na presença de Deus, porque decidiram largar daquele sofrimento e não querer mais. Estão servindo a Jesus. Sabe, irmãos, mudaram de vida, mudaram de caminho, voltaram para o caminho certo. E este homem aqui, a vida dele foi transformada, foi mudada, porque ele deu crédito na palavra de Pedro e João. Olhe para nós, não temos ouro e nem prata, ou prata nem ouro para te dar. Eles falaram só isso. Eles não pregaram para ele, mas eles falaram: não temos prata nem ouro. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem recebeu a mão daqueles homens ali de Deus. E por que aconteceu isso? Porque eles acabaram de vir de um derramar do Espírito Santo, de um mover do Espírito Santo. Eles estavam cheios, eles estavam transbordando de amor. Eles não deixavam escapar nada diante deles. Tanto que o poder era tanto na vida dele, que a Bíblia diz em Atos, que as pessoas colocavam os doentes à beira do caminho, outros levavam lençóis até os apóstolos, e quando eles passavam pelo caminho, a sombra de Pedro, dos apóstolos, tocava as pessoas e elas eram curadas. Eram curadas. Nós vivemos um tempo, pastor Walter, eu creio que o senhor também, a Osânia, um tempo de avivamento, um tempo que Deus derramou uma unção tremenda. Eu nunca vou me esquecer desse tempo. Um tempo de avivamento, e Deus quer trazer esse tempo de avivamento para a igreja, para abalar o mundo, para abalar a terra. E Deus está contando com homens e mulheres de oração, jovens, por que não dizer crianças? Nós vivemos um tempo, nesse tempo de 40 anos de cristão, irmãos, eu vi muita coisa, sabe, acontecer. Eu participei de tantas coisas, tanto movimento, que era algo de Deus, que não era algo do homem, movido pela mão do homem. E por isso eu digo para você, quer ter experiência com o Senhor? Eu tive tanta experiência com o Senhor, e eu costumo dizer, por que tem muitas pessoas que abandonam o Evangelho? E eu costumo dizer na minha igreja lá, se alguém sai da igreja por causa de coisas, por causa de pessoas, é porque nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Sabia? Nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Sabe, a igreja é como uma família muito grande. Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o pastor tem que sentar. Se o líder não conseguir resolver o problema ali, ele vai levar para o pastor vai resolver o problema. Mas não tem motivo de sair da igreja. E eu costumo dizer que quem sai da igreja por causa de coisas, ou por causa
né? Por causa de pessoas que nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Mas o dia que eu entrei na igreja foi por causa de Jesus. E quando você convidar alguém para ir à igreja, diga, vamos lá, Jesus está lá. E aquela pessoa vai vir e falar, mas cadê Jesus? Ele falou que Jesus estava aqui. Olhe para quem está sentado aí e diga, Jesus está em você. Diga assim, Jesus está em você, irmão. Amém? Jesus, ele habita em cada um de nós através do Espírito Santo. Jesus disse, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali estou eu no meio delas. Jesus está presente aqui. Ele habita em você. E quando aquela pessoa entra, muitas vezes talvez entra ali para brincar. Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus que foi a igreja? Ah, vou lá na igreja porque a igreja lá dá bebida, né? A Santa Ceia, eles brincam, né? Tira sarro. Lá na igreja lá dá bebida, né? Falaram que dá vinho lá. Dá, vai lá. E as pessoas de entrar na igreja, vou lá na igreja porque tem moça bonita lá, né? Tem, pode ir lá. E as pessoas caem de joelho no chão, envergonhados, porque foram para tirar sarro, para zombar. E hoje estão servindo a Jesus, pedindo, Senhor, obrigado, porque aquele dia eu entrei naquela condição na igreja. Entrei até para zombar da igreja, até para tirar um sarro do pastor. Mas hoje eu estou na tua presença, porque o teu amor me abraçou naquele dia. Diga graças a Deus. Sabe, quantas pessoas, irmão? E este homem aqui, ele foi curado através da unção, do poder do Espírito Santo na vida de Pedro e João. E aquele homem ali com alegria, quem sabe quantas vezes ele pensou em entrar no templo e não podia. Além de coxo, ele era mendigo, quem sabe ele exalava cheiro, né? Desprezado. Algumas moedas caíam para ele ali. Depois a família vinha e pegava, levava para casa e vê o lucro que ele deu ali durante aquele dia. Mas a partir daquele momento, o poder da palavra de Deus transformou aquele homem, o colocou de pé e o fez viver uma nova vida com Cristo. Andar como discípulo de Jesus. O que você tem de mais precioso? Talvez você não tenha ouro e prata. Talvez você não tenha dinheiro. Mas você tem um Deus que não é dono só do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Ele é dono da sua vida, irmão. Ele pagou um preço muito alto por você. E se você crer, sabe? E se você crer na sua oração, quando orar por alguém, não tenha medo. Ah, eu vou orar. Eu vou contar uma história aqui. Foi até engraçado no momento, mas para o rapaz não foi tão engraçado. Esse rapaz, um novo convertido, com tanta sede de Jesus, pastor. E o nosso pastor sempre nos ensinou, né, expulsar demônio, orar, buscar o Espírito Santo. E aquele rapaz, nós ganhamos ele para Jesus, que ele estava a ponto de tirar a própria vida dele. Se juntou mais um para se tirar. E eu falei, vamos à igreja. Estou indo à igreja. Eu estava com o meu violão na mão e fomos à igreja ali. Ele ouviu a palavra e aceitou Jesus com lágrima, confessou Jesus. Os dois caíram ali. E ele com aquela sede de falar de Jesus, para todo mundo ele falava de Jesus, porque naquela primeira noite que ele foi ali, ele já foi batizado do Espírito Santo. Como assim? Aceitou Jesus na hora e já foi cheio do Espírito Santo? Sim. E ele pegou e saiu dali querendo falar de Jesus para todo mundo, levava as pessoas para a igreja. E um dia ele foi evangelizar uma jovem, e aquela jovem falou, minha mãe tem muito problema de saúde. Tem muito problema de saúde, você vai lá na minha casa orar pela minha mãe. E ele foi, com toda a fé, sem experiência, sem nada, sem passar por um treinamento, um conhecimento, novo convertido, estava com sede. E ele chega lá na casa dessa jovem, que estava indo para a igreja, e ele começa a falar do amor de Jesus para a mãe. E ali a mãe o recebeu bem, mas de repente a mulher começou a passar mal e começou a estalar os olhos para fora e começou a urrar igual, sabe, um bicho, e começou a gritar e rolava no chão. E ele só lembrava da palavra que estava na época, estava fazendo sucesso na época, está amarrado, só isso que ele lembrava. E meu pastor nem usava essa palavra, está amarrado, né? Ele já mandava o demônio sair e ir embora para o lugar que o Senhor determinasse que ele fosse, né? E ele lembrou só daquela palavra que estava começando a fazer sucesso lá, está amarrado. E ele pegou e foi e falou, está amarrado, a única coisa. Mas ele disse que estava tremendo, irmão. Ele estava tremendo. A distância dele, acho que eram uns 3 quilômetros para chegar até a igreja. Ele estava de bicicleta, ele não foi de bicicleta, ele foi correndo até a igreja, esqueceu que tinha bicicleta. Chegou lá na igreja, meu pastor morava na casa pastoral, no fundo da igreja. O pastor tinha acabado de sair da oração. E ele chegou lá pálido, um moço alto, era cabeludo. Falou, pastor, vim buscar o Senhor. Para quê?
Estava lá evangelizando aquela moça que eu estou trazendo à igreja, evangelizando a mãe dela, e falando de Jesus, porque eu vou trazer também para a igreja. De repente a mulher caiu no chão lá, e começou a falar que quer sangue, vão matar, isso, aquilo, vou destruir. E eu falei, meu Deus, o que é isso aí? Só lembrei daquela palavra, pastor, está amarrado. Está lá amarrado, ele ficou amarrado mesmo, irmão. Misericórdia de Deus, ele ficou amarrado. Eu vim buscar o Senhor para expulsar aquele demônio lá da mulher lá. Ele falou assim, eu não vou não. O pastor sentiu medo não. O pastor falou assim, vem aqui. O pastor teve um momento com ele de ensinamento ali, rápido com ele. Ele falou assim, você vai chegar lá e você vai dizer assim, em nome de Jesus, demônio, sai desta mulher agora. Só isso, pastor? Sim, mas faz pela fé. E para chegar lá, acho que era 3 quilômetros, virou 6 quilômetros, né? Mas ele chegou, irmão. Chegou lá e a mulher estava lá, mesma posição, amarrada, né? Ele falou, está amarrado. Só que a misericórdia de Deus, esqueceu o nome de Jesus, mas Deus sabia a estrutura dele, né? O novo convertido. Deus não deixou ele ali passar um apuro. E quando ele chegou lá, falou, demônio, em nome de Jesus. Meu pastor mandou falar para você, sai dela em nome de Jesus. E o demônio saiu e a mulher foi liberta. Diga graças a Deus. Aí ele levou a mulher para a igreja. Falou assim, pastor, essa mulher que estava lá. E ele conta, a gente dava risada, porque ele chegou na igreja pálido, sabe, branco, sem sangue, desesperado. Mas Deus teve misericórdia dele. Deus sabia a estrutura dele. Deus nunca vai te deixar passar um apuro, irmão. Não. Ele já te deu poder e autoridade. Diga graças a Deus. Eu fui chamado para orar no hospital para uma mulher que estava quebrando tudo lá. Os médicos lá deu sossega-leão nela. Ela fez uma cirurgia no nariz e ela estava morrendo. E Deus já tinha nos usado para... Ela foi curada de... Ela fazia hemodiálise, né? E o marido dela não tinha nada. De repente também um rim dele apodreceu. E nós oramos. O médico falou assim, como isso? Você tinha 2 rins. Um estava podre, parado, estava estragado. E de repente você tem 3 agora. O que é isso? E Deus operou um milagre na vida da mulher dele. E ele era zombador e passou a crer, porque Deus fez um milagre na vida dele. E essa mulher dele estava lá. E os médicos não podiam fazer mais nada. E quem entrava lá, falava, olha, tá vendo coisa dentro do banheiro, tá ali, tá aqui, tá lá. Pastor, você não vai orar, vou. E quando entrei no meu quarto, fui orar, peguei a Bíblia, dobrei o joelho, deixei ela aberta e falei, Senhor, me reveste de poder. Deus falou para mim assim, foi um tapa na minha orelha. Deus falou para mim assim, filho, você já tem as armas que você precisa. Elas não são carnais, elas são poderosas em guerra. Pode ir que você já tem as armas espirituais. Pode ir. E nós fomos para a glória de Deus ao chegar ali. Aquela mulher que já estava 7 dias ali, o médico não tinha previsão de tempo que ela ia sair dali, já tinha desenganado ela. Nós fomos ali, libertamos ela em nome de Jesus. No outro dia ela teve alta para a glória do Senhor. E está indo à igreja. Deus te deu poder e autoridade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Muitos não querem viver mais isso. Muitos não querem dar essa continuidade naquilo que Jesus deixou para nós. Mas eu creio. E quando eu oro ao Senhor, eu disse, Senhor, estou obedecendo o que o Senhor deixou registrado aqui. O Senhor disse, aquele que crê em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e não lhe causarão dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aqueles que creem em meu nome, fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai e vos dou poder e autoridade. Ele já te deu poder e autoridade. Basta você crer, basta você saber usar as armas da milícia dos céus. E essas armas estão à sua disposição, irmão. Toda vez que você orar, fala, Senhor, nunca tire de mim estas armaduras. Você vai sentir o seu corpo sendo revestido desta armadura espiritual. Oh, aleluia, aleluia. Que você vai se levantar como um soldado de guerra. Por isso eu digo, o mundo está em guerra. Mas nós já estamos em guerra há muito tempo. Mas eu quero dizer para você, a nossa guerra é espiritual. É espiritual. Há um campo de batalha neste momento sendo guerreado ali. E Deus está ali com a sua tropa de anjos, seus soldados de guerra, batalhando as nossas guerras, nossas orações. E eu creio que Deus está neste momento guerreando as suas guerras. Se coloque de pé.
Santo, eu creio assim como, Senhor, tão real é a tua presença como o ar que nós respiramos aqui. Tão certo é a tua presença neste lugar. Senhor, nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Oh Deus, que o Senhor possa, através dessa palavra que usou estes homens, Senhor, que marcaram, Senhor, os lugares, as cidades, as aldeias, Senhor, ó Deus, os lugares que eles passaram, eles marcaram, Senhor, ó Deus, aquele lugar com a tua palavra, com sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, porque o Senhor disse para ele que os sinais iriam seguir. O Senhor disse para nós que os sinais nos seguiriam, papai. Por isso nós cremos que o Senhor liberta, que o Senhor cura, Jesus. E o Senhor está aqui, Deus, para manifestar na vida do teu filho. Ó Deus, que um dia entregou a sua vida, aquele que um dia disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador da minha vida. Por favor, perdoa os meus pecados, lava-me, Senhor, de todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, vem habitar dentro de nós, vem habitar dentro de mim. E o Senhor Jesus imediatamente, Senhor, revestiu o Senhor de poder e autoridade. Senhor Deus, ali o poder, a autoridade, o Espírito Santo, aleluia, aleluia, que habita em nós. Te louvamos, Senhor, te adoramos, meu Pai, na beleza da tua santidade. Vem, Senhor. Se essa pessoa que está nesta noite aqui, ó Deus, talvez esteja enfrentando uma luta na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, quem sabe uma enfermidade, uma doença, ó Deus, talvez os médicos disseram: olha, você vai ter que controlar isso com remédio. Jesus, o Senhor é o mesmo, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor é o médico dos médicos. Deus, tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Oh, aleluia, o Senhor esteve lá no deserto, suprindo as necessidades do teu povo, Senhor, do povo de Israel. O Senhor é Jeová Jireh, Senhor, nas nossas vidas também, Senhor. Vem, Senhor, multiplicar, vem, Senhor, ó Deus, mover, Senhor, sobre a vida de cada irmão aqui presente. Eu te louvo, Senhor, porque quem me conhecia, Senhor, há 40 anos atrás, jamais poderia dizer que eu subiria aqui para falar algo, Senhor. Ó Deus, porque era tímido, era envergonhoso, Senhor. Ó Deus, não tinha coragem de falar nada para ninguém. Mas o Espírito Santo é que nos capacita, aleluia. O Espírito Santo é que nos usa, Senhor, aleluia. Senhor, usa cada um de nós, usa este irmão, usa esta irmã. Tira o medo, tira a vergonha, tira, Senhor, a timidez, porque a timidez não vai deixá-lo entrar no céu. Senhor, a tua palavra diz que os tímidos não vão entrar no céu. Jesus, tira a timidez agora, tira a vergonha. Esse que diz: mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Senhor, que ele possa confiar em ti, Espírito Santo, que ele possa confiar no Senhor e que ele apenas faça algo e diga para aquela pessoa: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, receba na sua vida a libertação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Eu quero, como profeta de Deus, profetizar uma unção nova nas suas mãos. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós estamos pregando lá na igreja, ou em qualquer outro lugar que Deus nos leva a pregar, eu me assusto às vezes, sabe por quê? Eu começo a passar a mão na minha cabeça. Por quê, pastor? Gotas de óleos começam a cair sobre a minha cabeça. Um dia nós participamos de uma oração, um grupo de irmãos, e começamos a ministrar. Por isso eu falo para você, nós precisamos voltar ao sobrenatural de Deus, andar no sobrenatural. Aleluia. E quando nós estávamos orando, aquele jovem, um menino ainda, mas hoje casado com 2 filhas, ele ficou com as suas mãos levantadas, e um irmão veio com uma tigela e colocou debaixo das mãos dele. As suas mãos não suavam,
as suas mãos despejavam óleo. Talvez você não creia, mas creia no nome de Jesus. Creia. Aquele irmão era uma bênção, hoje um homem casado, também um pastor hoje, mas era apenas um menino que estava participando de uma oração. E quando nós abrimos os olhos, as mãos daquele menino, você olhava para ele, ele não estava suando, nem seu corpo, mas as suas mãos estavam vertendo óleo. E alguém foi ali, pegou uma tigelinha e colocou debaixo das suas mãos. A unção de Deus foi tão forte naquele lugar que ninguém conseguiu ficar de pé. Jesus quer derramar este óleo do Espírito sobre você. Deus não quer que você se acostume, irmão. Sabe? Deus não quer que você se acostume com o natural, mas Ele quer que você viva no sobrenatural. Não saia do sobrenatural de Deus. Não deixe o mundo te tirar do sobrenatural. Viver no natural como muitas pessoas estão vivendo, nada mais acontece. Mas acontece sim. Você tem intimidade com Deus, você ora, você fala com o Senhor. Deus só pode usar quem tem intimidade com Ele. Pai, no nome de Jesus, continue adorando Ele, continue dizendo para Ele: sou apaixonado por Ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Santo Espírito, meu Santo Espírito, vivendo em mim. Este é o respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Respira a presença do Senhor, sem cheiro de Cristo. Meu Santo Espírito, viver, Senhor, viver. Este é o meu trono. Cante.
presença é tudo que nós temos. A tua presença, Senhor, é tudo que nós temos. A tua presença, Senhor, é que nos mantém de pé. A tua graça nos basta, Senhor. Oh, aleluia. A tua presença é tudo que a tua igreja precisa. O teu amor, oh Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Adore a Ele, a presença dEle está aqui. Levanta as suas mãos e adore a Ele. Adore a Ele, a glória de Deus está enchendo esta casa. A glória de Deus quer encher a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Assim como o sol, Senhor, Pedro e João e os demais irmãos, usa. Vem Espírito Santo, seja soprado nesta noite sobre cada vida nesse lugar, Senhor. E que ele seja apaixonado por ti, Senhor. Aleluia. Eu não consigo viver sem a tua presença, Senhor. Nós não conseguimos viver sem a tua presença, meu Deus. A tua presença, Senhor, é tudo. Mais do que tudo neste mundo, Pai. Aleluia. Essas pessoas, Senhor, desistam de caminhar. Não permita, Senhor, que nenhuma delas aqui, Senhor, desista, Senhor, da caminhada. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo, Senhor. Falta pouco tempo, Jesus. Os sinais estão mostrando que a tua vinda, Senhor, está mais perto. Falta pouco tempo. E aquele que permanecer até o fim, Senhor, será salvo, Senhor. E que cada vida que permaneça fiel até o fim, Senhor. E que nenhum dos teus filhos desista dessa caminhada. Porque o Senhor está, Senhor, conosco nessa caminhada. Espírito Santo, por favor. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor, te glorificamos. Te exaltamos na beleza da tua grandeza e santidade, Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Oh, Espírito Santo, que cada irmão aqui, aquele que ainda não foi batizado no Espírito Santo, seja batizado, seja cheio, seja transbordante, Senhor, seja renovado, Senhor. Se este irmão há dias ou há meses não falou mais em língua, Espírito Santo vem e encha ele de novo. Transporte, Senhor, até derramar, a ponto de derramar e esta unção atingir aqueles que estiverem em sua volta, para serem tocados pela tua virtude, pela tua presença na vida de cada homem, mulher, cada jovem, adolescente, criança aqui, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Este lugar é teu, esta casa é tua, este povo é teu, Senhor. Foram comprados com teu sangue. Que o Senhor continue revestindo o teu servo. Que o Senhor continue, Senhor, ó Deus, derramando sobre eles, Senhor, um renovo, Senhor. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, ó Deus, sobre a vida do teu filho agora. Uma unção, um óleo fresco sobre essas mãos que estão levantadas neste momento, Senhor. Ó Deus, estamos, Senhor, declarando, papai, assim, Senhor, ó Deus, Pai querido, como os teus servos, Senhor, viveram no passado, Senhor, nadando nas ondas do Espírito Santo. Que cada pessoa aqui, Senhor, receba uma unção, que o óleo desça sobre a sua cabeça e corra pela gola das suas vestes, Senhor, e ali o Senhor ordene a sua bênção sobre a vida de cada um. É o que nós clamamos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, seja derramado sobre cada pessoa. Toca essas mãos agora, coloca uma
unção sobre essas mãos agora. Coloca uma unção, Senhor, ó Deus, de poder e autoridade, Senhor, para o lado do teu servo, da tua serva, Senhor, guerrearem junto e arrancar, Senhor, saqueando o inferno e povoando o céu para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, nós te agradecemos. Todos digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Digo mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aplauda o Senhor.